sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Dentro do coração de Jesus, dentro do coração de Maria, nós colocamos as nossas tentações. Nós vamos falar hoje, dicas para vencer as tentações, principalmente nesse período que nós estamos vivendo. Primeiro, reconheça a fonte da tentação. Reconheça as fontes das tentações. Faça uma lista das tentações que você sofre e da fonte delas. Todo o início da tentação raramente é pelos pensamentos, E nós podemos identificar a fonte é primordial. Lá em Tiago 1:12, anota aí, no versículo 12, versículo até o 14, feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Versículo 13, ninguém quando for tentado diga, é Deus que me tenta, porque Deus não pode ser tentador pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 14, cada um é tentado pelas suas próprias concupiscências que o atrai e alicia. Então, segundo, entenda porque Deus te deixa ser tentado. Também no livro de Tiago, 1:1-4, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispensão saúde. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Então, irmãos, irmãs, muitas vezes Deus nos faz crescer em meio às tentações. Se Ele não soubesse que um mal, que uma situação não ia ser bom para nós, como diz Santo Agostinho, às vezes do sofrimento nós tiramos coisas boas. Então, saiba que Deus limita o nível da tentação que você enfrenta. Meu irmão, minha irmã, Deus é justo. Por isso, não lhe permitirá fazer algo que não possa suportar. Essa palavra está lá em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio tentação alguma que ultrapasse as forças humanas. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportar e sair dela. Então, Deus, Ele limita o nível da sua tentação. Se você é capaz de viver isso aí que você está vivendo hoje com a sua família, com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, Ele sabe que você vai conseguir. Ele sabe. Então, Ele limita o nível da tentação que você enfrenta. Deus é justo e Ele não permite fazer algo que eu e você não podemos suportar. 4. Afasta-se dos lugares, de práticas, de leituras e de pessoas que antes te conduziram ao erro. Se afastar da aparência do mal é muito importante. Se afasta. Essas pessoas te chamam para coisas erradas, te chamam para o boteco, te chamam para a drogadição,
te chama para a prostituição, te chama, afasta. Estas pessoas não estão querendo a sua salvação, elas estão querendo a destruição da sua vida. Então, afasta-se dos lugares, de pessoas, de práticas, de leituras, que antes te conduziram ao erro. E essa palavra, segundo Timóteo 2:22, a gente sempre pega a palavra de Deus, Segundo Timóteo 2:22, foge das paixões da mocidade, busca com empenho a justiça, a fé, a caridade, a paz, com aqueles que invocam o nome do Senhor com pureza de coração. Eclesiástico capítulo 17, 20 a 21. Aos penitentes, porém, abre o caminho da justiça, conforta os desfalecidos e conserva-lhes a verdade como destino. Converte ao Senhor, olha só, abandona os teus pecados, ora diante dele e diminui a ocasião de pecado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, se afastar dessas pessoas que não querem a sua salvação. Faça uma consagração completa ao Senhor. Faça uma consagração à Virgem Maria, a Jesus. Lá em Romanos 12, no versículo 1 diz assim: eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício justo, vivo, santo, agradável a Deus, é este o vosso culto espiritual. Se consagra a Deus, se dedica a Deus, Também lembre-se de que pertence a Deus e possui o seu poder. Você é filho de Deus, você possui Deus dentro do seu coração, possui também o Filho de Deus como Senhor da sua vida, como o dono legítimo. Sétimo, cuide de sua forma espiritual, meditação da palavra de Deus, a oração diária, aqui, esse canal te ajuda, vamos lá, Cuide de sua forma espiritual, vai ao Santíssimo, vai ao grupo de oração, vai ao SCC, vai ao EJC, medite lá, Você, homem, a pastoral, o trabalho que os homens do terço, mãe, mulheres que oram pelos filhos, procure aí na sua comunidade, participe. Então, cuide de sua forma espiritual. Mateus 26, 40, 41. Então Jesus voltou para os seus discípulos e os encontrou dormindo. Ele disse a Pedro: nenhuma hora, ao menos, pudestes vigiar comigo? Versículo 41. Vigiai e orai, para não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos lá? Aprenda a resistir a Satanás. Quando você for tentado, tentada, grite, Pare tudo e grite: não, eu não aceito isso na minha vida. Tiago 4, versículo 7. Sede submissos a Deus, resisti ao demônio e ele fugirá de vós. Também, nono, fale de sua tentação para um cristão maduro. Peça a pessoa, Peça ajuda a pessoas de Deus que você confie. Hoje nós temos a Casa de Maria, nós temos também aqui em Colatina, eu estou dizendo, mas em muitos lugares tem os irmãos, tem as irmãs que oram pela cura interior. Procure essas pessoas, procure um padre, procure um orientador espiritual. Décimo, a última, se cair, levanta-se de novo, confesse o seu pecado. Deus recebe o seu perdão. João capítulo 20, no versículo 22 e 23 diz assim: depois dessas palavras,
soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Versículo 23. Aquele a quem perdoados os pecados serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes serão retidos. O sacramento da confissão está na Bíblia. João 20, 22. Também Tiago orienta cada um de nós, Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Então, irmãos e irmãs, a palavra diz lá, também no Antigo Testamento, sobre a confissão, Eclesiástico 3, 4, o que ama a Deus implorará o perdão dos seus pecados e se absterá de tornar a cair deles. Eclesiástico 4:31, não te envergonhes de confessar os teus pecados, mas não te submetas a ninguém para pecar. Provérbios 28:13, aquele que esconde as suas maldades não será bem sucedido. Aquele, porém, que as confessar e retirar delas alcançará a misericórdia. Na igreja primitiva também, a confissão, Atos 19, 18, e muitos dos que tinham crido iam confessar e manifestar as suas obras. 1 João 1,9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar estes nossos pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. Aqui, são 10 motivos para nós vivermos, para vencermos as tentações, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Irmãos, irmãs, nessa primeira semana do Advento, nós vimos aí os 10 motivos para nós vencermos a tentação. Compartilhe com as pessoas, Mateus 9, 27 a 31. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: tende piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram-se dele. Então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: tomai cuidado, para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, que coisa maravilhosa, Esses cegos fizeram, Jesus encontrou esses 2 e eles começaram: tem piedade de nós, filho de Davi. Essa é a oração. Eu não digo sempre uma oração que vale, ela tem que ser 3 horas. Se ela for 3 horas verdadeira, glória a Deus. Se ela for 3 horas e vivida durante aquele dia, glória a Deus. Mas uma oração pode ser também curta e verdadeira. Jesus, filho, Jesus, tende piedade de nós, filho de Davi. E aí Jesus chegou para eles e falou: vocês acreditam que eu posso fazer isso? E eles professaram a sua fé. Sim, Senhor. Então Jesus, quando nós rezamos, Jesus fala isso, faça-se conforme a vossa fé. Amém? Faça-se conforme a vossa fé. E uma coisa, Jesus advertiu: não espalha para ninguém não. Mas como não espalhar algo bom que aconteceu na minha vida e na sua vida? Como não divulgar? Eles saíram dali e espalharam sua fama por toda aquela região. Que Deus abençoe
Que nós hoje possamos viver isso. Filho de Davi, tende piedade de mim. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Filho de Davi, vamos fazer essa oração durante o dia. Tende piedade de mim.